1 Pedro, capítulo 5. Eu vou apenas dar uma pinçada aqui dentro desse capítulo todo. Na verdade, são 9 versículos e já são as considerações finais de Pedro nesta carta. Ele dá alguns conselhos para os jovens. Ele fala sobre sobriedade e vigilância, no verso de número 8. Ele nos dá a orientação de resistir firmes na fé, versículo 9. Pede a Deus que toda a graça que é em Cristo, depois de nós passarmos por todas as lutas, na verdade eu vou lendo, mas eu queria deter um pouco hoje a minha meditação no verso número 7. E no versículo 7 ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Sim ou não? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofridos por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aí diz: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também eu considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, que a genuína graça de Deus nela está firme. Aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda. Como igualmente meus filhos Marcos, saudai-vos uns aos outros com ósculos de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo Jesus. Quando nós estudamos um pouco a vida deste apóstolo, o seu início de vida, a sua caminhada com Jesus, foi uma caminhada de muitos altos e baixos, de muitos momentos extremamente espiritual e de momentos também extremamente carnais, em termos de tomada de decisão, de precipitação no falar, precipitação no agir, mas também em alguns momentos de precipitações, ele usado pelo Espírito Santo e orientado por Deus, ele teve momentos maravilhosos com Cristo. Eu ouso dizer que Pedro foi o apóstolo mais ousado, mais atirado, e provavelmente aquele que teve as maiores experiências com Deus. Pedro é o único apóstolo que anda sobre as águas. Pedro é o único apóstolo que ousa defender Jesus no Getsêmani, quando os soldados vêm prendê-lo. Mas Pedro também é aquele apóstolo que não entende muito bem a mensagem do Evangelho em termos de vida futura, porque ele não tinha a revelação ainda desta nova forma de Jesus anunciar o Evangelho, as boas novas. E Pedro se precipita quando Jesus diz que seria necessário que o Filho do Homem padecesse, fosse entregue nas mãos dos malfeitores, ele seria maltratado, humilhado, ele iria morrer. E Pedro diz: de jeito nenhum nós não vamos deixar isso acontecer. E Jesus repreende Satanás, mas Jesus não repreende Pedro.
ele diz: arreda-te daqui, Satanás. E ele chama Pedro e diz: Pedro, tu não estás cogitando das coisas do céu, tu estás pensando nas coisas da terra. Então Pedro tem a revelação anteriormente a essa cena, quando Jesus pergunta: quem ou o que os homens dizem do Filho do Homem, ou quem é o Filho do Homem? O que é que eles estão dizendo? E aí a resposta é: dizem que tu és Elias, Jeremias ou um dos profetas. Perceba que Jesus está perguntando quem, não o que. Poderia perguntar: o que é que os homens estão dizendo de mim? Que tu és um curandeiro, que tu és um milagreiro, que tu és um falsário, um mentiroso, qualquer outra coisa. Mas Jesus pergunta quem os homens dizem do Filho do Homem. Porque o mais importante para Deus não é o que, é quem. Em Isaías, quando o Espírito Santo pergunta a Isaías, depois de falar com ele, ele pergunta assim: quem há de ir por nós? E a quem eu enviarei? O mais importante para Deus não é o que eu faço, é quem eu sou, aonde eu estou. Então o mais importante é quem, onde, e não o que. O que você faz é fruto daquilo de quem você é. Então, quem você é para Deus é mais importante do que aquilo que você faz. Você toca bem? Ótimo. Mas isso não impressiona o coração de Deus. Você canta bem? Maravilhoso. Tinha muita gente que gostaria de cantar como você. Mas isso não impressiona o coração de Deus. O que impressiona o coração de Deus é quem você é naquilo que você faz. Amém? Então Pedro é este homem de altos e baixos, de acertos e de erros. No Monte da Transfiguração, ele olha Jesus, ele está com mais 2 apóstolos, e ele olha para Jesus que levitou, subiu, e ele vê Jesus, não posso aqui dizer que 4, 5 metros de altura, 3. Bom, Jesus, ele sobe, ele levita, as suas roupas ficam mais brancas. O texto diz que nenhuma lavadeira sobre a terra conseguiria deixar a roupa tão branca como a de Jesus estava. Depois apresenta-se Elias e Moisés, um que representa a lei e o outro que representa os profetas. E aí Pedro fica tão impressionado com aquela cena que ele diz: mestre, façamos 3 tendas aqui, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ou seja, a gente fica no relento, está tão bom aqui que a gente não se preocupa com isso. E Jesus disse: não, Pedro, a gente precisa descer, porque as necessidades estão lá embaixo. Nós estamos vivendo dias em que a gente precisa descer, sabe, não há condições de nós fazermos evangelismos em massa, de entrarmos nos lares, até por causa do perigo que nós corremos. É eminente o perigo, mas a gente tem um evangelismo que cada um de nós pode fazer: dobrar os joelhos em casa e chorar e clamar a Deus. Se a igreja orar, jejuar de Jesus e me buscar de todo o seu coração, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe por que nós não temos orado com choro e com clamor? Porque o Covid ainda não chegou na tua casa. Tem famílias enlutadas, filhos que perderam pai e mãe, avô, avó, marido que perdeu esposo, gente angustiada. 330 mil pessoas já morreram. E dentre essas pessoas, centenas de famílias que estão agora sem saber o que é que fazem. E a igreja não chora. Sabe qual é a preocupação da igreja hoje? É que o Supremo Tribunal libere os cultos presenciais. Porque a igreja e quem está encabeçando isso, ou isto, não está preocupada com a vida espiritual da igreja. Sabe por quê? Porque quem tem comunhão com Jesus não perde essa comunhão em um ano,
de ausência ao culto. Quem tem comunhão com Jesus, se estiver dentro de uma caverna sozinho por anos, quem tem comunhão com Jesus mantém em toda e em qualquer situação. Não perde espiritualidade, não perde intimidade por causa de um ano sem congregar. Até porque hoje nós temos meios de chegarmos até essas pessoas. Mas eu creio que esses pastores que estão encabeçando toda essa liberação para os cultos presenciais, eles não estão preocupados com as ovelhas e a vida espiritual das ovelhas. Então a igreja hoje foi para o debate no Supremo. E eu acho e eu creio que a igreja é essencial para a nossa sociedade e que ela não deveria ser fechada. Mas a igreja ninguém fechou. Qualquer pessoa que queira sair de sua casa, qualquer horário do dia, e vir na igreja para orar, ela está aberta. É só você dizer, pastor, deixa a igreja aberta, que a gente quer passar para orar. A igreja está aberta. Os cultos presenciais é que diminuiu o quantitativo de pessoas, né? Exatamente para prevenir, para que a gente não morra. Para que a gente não deixe de cumprir os planos de Deus. Eu recebi uma foto ontem de um pastor nazareno de Roraima, 40 e poucos anos, morreu de Covid. Cara jovem, forte, saudável. Pastor de 40 e poucos anos, morreu de Covid. Só nazarenos, do ano passado para cá, nós perdemos já 10 a 12 pastores por Covid. Então a gente não pode brincar com isso. A gente precisa preservar, cuidar da sua vida. Então estamos aqui no distanciamento, né, de máscara. Não vamos nos tocar. Vamos preservar uns aos outros. A vacina já chegou aqui em Paulista, parece que aos 58 ou foi 60 anos. Ela vai baixando. Daqui a pouquinho ela chega na sua faixa etária. Você se vacina, você se imuniza, e aí a gente vai ter liberdade. Por que eu estou falando tudo isso em cima do texto que eu li? Porque Pedro estava vivendo um momento muito difícil no período da igreja primitiva. Não era Covid. E na verdade, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu e você temos um inimigo invisível que nos persegue todos os dias, para tentar roubar o que nós temos de melhor. O que é que nós temos de melhor? Cristo. O diabo, o vosso adversário, diz Pedro, anda ao vosso derredor, rugindo como se fosse um leão, esperando uma oportunidade para nos devorar. Ele usa o diabo como um falso leão, um imitador. Aquele que ruge, aquele que dá brados, aquele que tenta intimidar, aquele que tenta nos pôr medo, nos pôr em ansiedade, em angústia, né? Porque o rugido de um leão, eu tive uma experiência quando eu tinha uns 20 anos, em São Paulo tem um safari, que você entra no seu carro e você sai andando pela trilha, e os animais, leões, tigres, eles passam do lado do seu carro. Irmão, um leão passando do lado do seu... é aterrorizador. Você vê aquele bicho do seu lado, dessa altura assim. Então, a Bíblia diz que ele se apresenta como um falso leão. Mas ele consegue rugir igual a um leão, para tentar nos colocar em xeque por medo. A quantidade de gente que hoje está ansiosa, né, dentro de casa. E o que é essa ansiedade? É o medo do amanhã, é o medo do futuro. É a antecipação de fatos que ainda não aconteceram.
Essas pessoas estão dentro de casa pensando: meu Deus, perdi meu trabalho, como é que eu vou viver amanhã? Meu Deus, eu estou dentro de casa e esse vírus, quando é que ele vai ser vencido? Quando é que a humanidade vai superar isso? Ou seja, antecipando fatos que ainda não aconteceram. E Jesus diz para cada um de nós: não presumas do amanhã, viva o hoje. Cada dia que eu acordo, eu ajoelho e eu digo para Deus: obrigado por mais um dia de vida. Eu não sei do amanhã, não sei o que o amanhã vai produzir para mim. O amanhã pertence ao meu Deus, o amanhã tem o controle do meu Deus, o amanhã quem vai fazer ele para mim é o meu Deus. E como eu sei que Ele me ama, porque eu amo, e eu estou nele, e Ele está em mim, eu sei que Ele vai fazer para mim um amanhã melhor do que o hoje. 7 diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Como tem gente ansiosa dentro da igreja. Não é por falta de fé, é por falta de maturidade, por falta de conhecimento. Quando eu lanço sobre Deus a minha ansiedade, eu estou tendo um ato de fé. Eu estou dizendo para Deus: Senhor, esse problema eu não consigo, essa situação é maior do que a minha capacidade de resolver. Então eu estou tirando de mim, eu estou lançando sobre Ti. Eu estou dizendo para Deus, pela fé, dizendo: Senhor, cuida de mim, cuida da minha vida, cuida do meu amanhã. E eu descanso. Quando eu lanço, eu tiro de mim e eu coloco sobre Cristo. Isso é um ato de fé, mas também é um ato de humildade. Porque na minha fé eu estou sendo humilde o suficiente para dizer para Deus: eu não posso resolver, eu não tenho condições de resolver. Qual de nós aqui pode abrir o peito, tirar a máscara e sair por aí enfrentando o vírus e dizer: não vai me atingir, porque quem está em mim é maior e mais poderoso? Nós não podemos fazer isso, porque o nosso inimigo é invisível. Então é por isso que a gente usa máscara, põe álcool gel, a gente se previne para que ele não nos atinja. Então no meu ato de fé, eu estou dizendo para Deus: Deus, eu sei, eu confio em Ti, que essa pandemia vai passar, e eu vou sair dela vitorioso, em nome de Jesus. Sabe, a gente às vezes tem receio até de usar alguns textos em meio a essa pandemia, porque ele fere algumas pessoas até que amam a Jesus, porque o vírus feriu, destruiu e matou muitos cristãos, filhos de cristãos. E se a gente for dizer: 1000 cai do teu lado, 10.000 tua direita, e tu não serás atingido, a gente está dizendo: então Deus tem os seus escolhidos, Deus tem os seus protegidos. Por que que uns morrem e outros não morrem? Eu não tenho essa resposta. A única resposta que eu tenho é a minha. É sobre a minha vida. É sobre a minha convicção. É sobre a minha fé. É sobre o meu relacionamento com Deus. É sobre o que eu sei dos planos que Deus tem para a minha vida. Sobre mim, eu tenho segurança em afirmar que eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar a minha vida até o dia final. Esta convicção eu tenho. Aí se eu tombar amanhã e cair, acabou meus planos de Deus na minha vida. Era só até hoje os planos dele, era a última mensagem hoje, e eu não sabia, porque Deus não antecipa para nós o dia da nossa partida. Eu acho que em toda a história bíblica, o único que soube o dia da partida era Paulo. Paulo foi condenado com data marcada, decapitação. Ou os outros apóstolos que foram condenados para morrer no outro dia, crucificado de cabeça para baixo, cerrado ao meio. Esse já sabia o dia da sua partida, mas eu e você não sabemos. Então o que temos que fazer? Confiar em Deus e crer em Deus, porque Ele tem planos na minha e na sua vida. E a Bíblia diz: os planos do Senhor não serão frustrados. Você crê nisso? Que Deus dará vitória a todo o seu povo, lançando sobre Ele toda a vossa
ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lance sobre Ele, é um ato de fé. Ai Deus, a empresa está tão horrível, estão botando para fora um monte de gente, estão demitindo um monte de gente, e se eu for para fora, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou sustentar a minha família? Deus diz, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre os meu povo. Aquiete-se. Ano passado, minha filha em Portugal perdeu o emprego em março. Sozinha, morando em uma cidade grande, do outro lado do oceano. E ela disse, pai, como é que eu vou fazer? Eu disse para ela, Deus proverá. Fique em paz, Deus proverá. E de março a outubro, o subsídio do governo deu para ela pagar o aluguel e se alimentar sem sair de casa. Desempregada. A última parcela era em outubro do ano passado. Ela disse, pai, como é que eu vou fazer? O país está fechado. Acaba agora em outubro. As minhas despesas aqui vai quase 3.500 a 4.000 reais, só aluguel e alimentação. Fica em paz. Deus proverá. Final de outubro, ela ligou e disse, pai, fiz uma entrevista, começo a trabalhar amanhã. Em outubro ela começou a trabalhar, está trabalhando nessa empresa até hoje, suprindo suas necessidades, indo e vindo, e até hoje Deus tem cuidado. E Deus tem respondido às nossas orações. Deus é fiel, irmãos. Ele cuida dos seus. Só que Deus é tão discreto que a gente não vê o trabalhar dele. Não é verdade? A gente não vê Deus trabalhando. A gente não vê Deus agindo. Mas quem tem sensibilidade com Deus, vê Deus em todas as coisas. Quem tem intimidade com Deus, vê Ele agindo nos mínimos detalhes. Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Mas tão simples isso, mas foi Deus. A sensibilidade espiritual nos faz ver a ação de Deus em tudo. Ele está em tudo. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por que eu preciso lançar sobre Ele a minha ansiedade? Porque é um ato de fé, é um ato de humildade, é um ato de confiança e também um ato de esperança. Porque eu sei que Ele tem cuidado de mim. Você sabe disso? Você tem certeza disso? Ou algumas vezes você esquece que Deus cuida de você? Do nascer do sol ao pôr do sol, ao levantar no outro dia, Deus cuida de você. Há promessas de Jesus que a gente esquece. Eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou estar com você. Não tenha medo. A Bíblia diz, o amor de Deus lança fora o quê? Todo medo. Sabe quais são os nossos maiores problemas? São físicos, são financeiros, são materiais. Os nossos maiores problemas são os da terra. Porque nós estamos na terra. Mas eu e tu não somos da terra. Nós somos cidadãos do céu. Nós não somos daqui, irmãos. Se nós vivermos aqui como cidadão do céu, você tem que ter certeza de uma coisa: a angústia,
a ansiedade, o medo, a depressão não tomará conta de nós. Porque a gente sabe quem é, a quem serve, de onde viemos e para onde vamos. Sejam sóbrios e vigilantes. Ser sóbrio aqui, talvez a metáfora que explique mais a sobriedade, não se embriague com as coisas desta terra. Quando alguém é sóbrio, é porque ele não usa, usando o linguajar normal da sociedade, eu sou sóbrio porque a bebida alcoólica não me embriaga, não me domina. As drogas não me dominam, então eu sou sóbrio. Mas quando Pedro está dizendo, sejam sóbrios e vigilantes, ou seja, estejam atentos, estejam com a sua vida sob controle. Não permita que o dia a dia, que as circunstâncias da vida roube de você essa sobriedade, essa estabilidade, essa segurança. Domine a sua vida, domine a sua alma, domine os seus sentimentos, domine até as suas necessidades. Seja sóbrio e vigie. Tente ver aonde que o diabo está trabalhando na sua vida. Perceba com facilidade a ação dele. E fuja de toda aparência do mal. Sejam sóbrios e vigilantes. E tenham cuidado, e não subestime o diabo, o vosso adversário. Ele fica rugindo, tentando intimidar, tentando pôr medo, querendo uma brecha para entrar, para destruir. Resistir-lhe firmes na fé. Não só falando do diabo, mas falando de sobriedade. Resistam firme às tentações da vida. Às vezes a gente tem uma tentação de dizer assim, eu vou enriquecer. Como se riqueza trouxesse felicidade. Não, dinheiro é bom. Supre as nossas demandas e necessidades. Mas não é o dinheiro que traz felicidade. Tem tanta gente com muito dinheiro e infeliz. E tem muito mais gente sem dinheiro e feliz. O dinheiro que supre as nossas necessidades é ótimo. Mas dinheiro não traz felicidade. Se trouxesse um magnata que tem 200 milhões, 1 bilhão na bolsa e dá uma queda, ele perde alguns milhões, não daria um tiro na cabeça, porque perdeu alguns bilhões quando tem outros bilhões lá. Fama, dinheiro, sucesso não traz felicidade. O que traz felicidade é uma vida humilde, simples, segura, sóbria e cheia da presença de Deus. Resistir-lhe firmes da fé, verso 9, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão cumprindo-se na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Às vezes a gente acha que nós somos o único cristão que sofre, né? Por que isso só acontece comigo? Oh, inocente. Tem irmãos nossos hoje, agora, nesse exato momento, sendo ameaçado de morte porque é cristão. Tem irmãos nossos na terra hoje, de joelhos agora, enquanto nós estamos aqui alimentados, dizendo, Senhor, me dá o pão. Senhor, me ajuda. Senhor, abre uma porta de emprego. Gente crente enfrentando necessidades gritantes. Com um parente em UTI dizendo, Senhor, poupa a vida desse meu familiar. Então, o seu sofrimento não é único. Se for por Cristo, existem milhões de pessoas que estão sofrendo por amor a Cristo. Verso 10. O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar,
depois de todo o sofrimento que a gente passar, esse Deus de toda glória, sabe o que é que Ele vai fazer? Aperfeiçoar. Tornar você perfeito na fé. Tornar você equilibrado, sóbrio, seguro, maduro. Porque a gente só é aprovado depois de ser provado. Paulo escreve isso em Romanos 8, 23 em diante. Que diremos, pois, 31 em diante, que diremos, pois, acerca dessas coisas? Que coisas, Paulo? Luta, perseguição, perigo, espada. Ele vai falar sobre isso. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente fica preocupado. É claro que eu creio que a igreja precisa ter gente lá dentro da Câmara de Deputado Federal para que leis não passem que venha prejudicar o andamento da igreja. Em alguns países, os muçulmanos foram entrando e entraram dentro do parlamento de alguns países, mudaram leis que proibiram a igreja de adorar, de falar o nome de Cristo, com leis que diria, se fizer, é morte em praça pública. A Síria é um desses países, o Egito é um desses países, porque as leis legislaram contra a igreja. Então a gente precisa, para que a gente tenha paz. Sabe o que é que Deus diz? Orai pelas autoridades constituídas, para que vocês tenham paz. Porque se o Congresso lançar uma lei de proibição, quem vai ousar abrir a igreja para o exército entrar e dar tiro em todo mundo e matar a gente aqui dentro? Entende? Então a gente precisa orar pelas autoridades, mas a gente não precisa depender dela, porque a nossa fé vem de Deus. A nossa vida está em Deus. Deixa eu abrir um pouquinho aqui para vocês. Eu acho, eu creio, eu tenho certeza que esta pandemia, ela só revelou a fé de alguns crentes. Ela veio como peneira para ver quem de fato é crente. Porque tem gente que não aguentou passar 6 meses dentro de casa e já negou a fé, já esfriou na fé e já não quer mais vir para a igreja. E Deus está dando uma peneirada para ver quem é crente. Os que ficam, os que amam, os que permanecem, os que o adoram, os que querem estar na sua presença. Ele está peneirando. Os que vão caindo são aqueles que realmente estavam na igreja por conveniência, por conforto. Sabe, irmãos, eu não sou profeta para falar o que Deus não me falou. Mas eu creio que eu e você, aqui nesse país, nós ainda vamos passar por um grande avivamento de Deus nessa terra. Não sei como, de que forma, aonde vai começar, com quem vai começar. Eu só sei que não vai começar com as grandes igrejas. Talvez comece com um povozinho que a gente não conheça, não saiba, não tenha conhecimento, não está nas redes sociais. Um grupinho que está chorando e orando e jejuando. E dizendo, Deus sara, mas dizendo com consagração, com vida. Deus não está impressionado com pastores que têm 1 milhão de ovelhas, mas um coração totalmente destruído e com a visão apenas de comer a gordura da igreja. Deus está preocupado com pastores que estão com a sua vida no altar, com a igreja que realmente o ama de todo o seu coração. Resistam firmes na fé. O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de você ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Veja o que é que Deus vai fazer com a igreja. Ele vai aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O que é fundamentar? É trazer a igreja ao pleno conhecimento da verdade. Colocar fundamentos na igreja. Que a igreja não vai mais permitir
que as coisas do mundo seja aquilo que governa a sua vida. Verso 11. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Hoje à noite, eu gostaria que você não permitisse, você que está aqui, você que está em casa, que a ansiedade, ou seja, a ânsia, as necessidades que você tem, que você antecipa para o amanhã, não governasse a sua vida, mas que você deixasse Deus no controle. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Mas pastor, como é que eu faço isso? Ajoelha e ora, meu irmão. Diga para Deus o que você está sentindo, conte para Ele os seus problemas, seja humilde o suficiente para dizer: eu não consigo administrar esse problema, administre por mim. Eu não consigo resolver esse problema, resolva para mim. É fé e humildade, esperança e certeza de vitória. Porque a gente pensa que Deus é um Deus distante, está lá no trono, está nem aí para mentir, isso é engano. Ele diz: eu cuido dos meus. A nossa mente, eu não sei exatamente como, mas ela fica vulnerável quando a gente dorme. Ao ponto da gente ser desintoxicada de visões, de imagens, de pensamentos que a gente teve durante o dia. Na verdade, todo dia a gente sonha, mas a mente ela fica como se estivesse aberta. Deus diz que tem um anjo cuidando de nós enquanto nós dormimos. Ele diz: o guarda de Israel não dorme e não dormita. Ele cuida e vela pela sua vida. Na hora em que eu não tenho controle da minha mente, que eu estou dormindo e descansando, Deus me guarda e me protege. Eu e você somos menina dos olhos de Deus. Eu e você somos propriedade exclusiva do Senhor. Eu e você somos sal da terra e luz do mundo. Eu e você somos bom cheiro de Cristo. Eu e você somos carta escrita por Deus e lida pelos homens. Irmãos, esta é a hora da igreja se levantar, mas não se levantar para sair pregando, mas essa é a hora da igreja que trabalha nos hospitais, em padaria, em qualquer lugar. Mostrar quem é o Deus que serve. Crente que está passando pressão dentro do seu trabalho, em hospitais, não é hora de fraquejar, não é hora de mostrar fraqueza, é hora de você ser luz no meio daquelas trevas de dor e sofrimento. É hora de você chegar no seu local de trabalho já orando pelos seus companheiros e dizendo: Deus está aqui. Eu vi um vídeo de uma médica com um violão tocando dentro das UTIs. Se você já pensou em desistir, vai. Qual é o diretor de hospital que vai proibir essa médica de fazer isso? Em tempos normais eles proíbem, porque eles não querem religião envolvida por ciência. Mas a ciência chegou a um ponto que ela não tem solução para a pandemia. Então eles estão deixando o evangelho entrar. O irmão Wagner foi com alguns irmãos aqui, com um sax, tocar aqui no Hospital Tricentenário. As pessoas pararam e agradeceram. Por quê? Porque elas estão em pânico. É hora da igreja se levantar. Quem está trabalhando, mostrar quem é o Deus que serve. Não é hora da gente se recolher, ficar com medo, com ansiedade, com tristeza, com angústia. Se é hora de você bater no peito assim: eu sei que eu tenho crido e Deus vai me usar onde eu estou. E é hora da gente ter uma grande colheita, porque as pessoas estão vulneráveis. Há um convite de Jesus. Jesus diz assim: vinde a mim, o quê? Todos vós que estão o quê? Cansados. Oh, Jesus, estou tão cansado, né? Meu irmão, quem está trabalhando em hospital, agora deu uma melhorada, porque tomaram a vacina e estão protegidos, mas até a vacina chegar, que luta, hein? Podendo ser contaminado a qualquer momento e de
ajudador passar a ser ajudado. Que luta, que pressão, que ansiedade. Mas Jesus disse para mim, para você: vinde a mim os cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu tenho paz. Quem tem paz? Quem tem paz aqui? Amém? Fique de pé, por gentileza. Jesus disse: eu vos dou a minha paz, não vos dou como o mundo a dar, eu vos dou a minha paz. A paz de Cristo excede todo conhecimento humano. Vou dar um conselho para você de irmão: se apegue a Deus. Nas horas mais difíceis, nos momentos mais críticos da sua vida, nossa única esperança é o Senhor. Deus está no controle de tudo. Nada na nossa vida que esteja acontecendo ruim, nada é definitivo, porque Deus tem o poder de mudar. Amém? Deus tem o poder de mudar. E quando eu creio, entrego e confio, quando Ele vai ser glorificado, Ele se levanta ao meu favor. Jesus disse uma coisa que a gente tem que pensar nela muito: se as minhas palavras estiverem em vós, mas não é só palavra de conhecimento, é palavra de vida, de prática, de submissão, de obediência, de vivência sobre os princípios do Evangelho. Você lembra dos 2 fundamentos? Quem ouve e não pratica, e quem ouve e pratica. Esse é o fundamento da palavra. Se você ouve e pratica, as minhas palavras estão em você. Se as minhas palavras estiverem em você, e você estiver em mim, tudo o que você pedir será feito. A gente crê nisso? Será que a gente crê nisso mesmo? Porque quando eu oro com convicção e com fé, eu oro porque eu sei que Ele está em mim, e eu oro porque eu sei que eu estou nele, pelo poder da sua palavra. Aí tudo que eu peço, Deus me ouve, e Deus me atende. Amém?